Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Brunelli a ler expediente sobre a mesa. Senhor presidente, eu estarei lendo a ata sucinta da 68ª sessão ordinária, realizada em 16 de agosto de 2006, em que presidiram o deputado Fábio Barcelos, o deputado Chico Floresta, secretariaram o deputado Wilson Lima e o deputado Peniel Pacheco. O início se deu às 15 horas e 48 minutos e terminou às 17 horas e 4 minutos, com as presenças dos seguintes deputados: Aguinaldo Jesus, Arlete Sampaio, Augusto Carvalho. Sobre a questão da ata. Só um segundo, deputado Brunelli. Acho que não precisa ler... Fazer a leitura integral da ata. Queria pedir a Vossa Excelência que desse por lida aprovada. E aprovada a ata dessa referida sessão. Acato solicitação do deputado Peniel Pacheco e dou como lida aprovada a ata da referida sessão. Sugere ao Departamento de Trânsito, emplacação, instalação de placas de sinalização com dupla face nas passagens de pedestres. Indicação do deputado Peniel Pacheco. Mensagem do Poder Executivo, número 312, que altera a Lei 3.404 de 2002, de agosto, e dá outras providências. Peço ao deputado Brunelli a fazer a chamada dos senhores e senhoras parlamentares para a verificação de quórum. E tenho aqui em mãos um atestado expedido para o deputado Fábio Barcelos, que esteve hoje sob tratamento odontológico e não poderá vir à sessão de agora. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Augusto Carvalho. Deputado Benício Tavares. Deputado Brunelli, presente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputada Eurides Brito. Deputado Jim Argelo. Deputada Ivelise Long, presente. Deputado Isalci Lucas, presente. Deputado José Edmar. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Odilon Aires. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Pedro Passos. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Vigão. Deputado Wilson Lima. Deputado Wilson Lima. Deputado Fábio Barcelos. Manda fazer uns bonecão bem parecido. Licença médica. Deputado Benício Tavares, presente. 1, 2, 3. É a próxima semana. É a próxima. Comissão geral. Estamos seguindo a sua proposta. Senhor presidente, nós temos 10 presenças em plenário, 13 ausências e 1 licença médica. 10 presenças, senhor presidente, 13 ausências e 1 licença médica. Conforme a discussão de líderes, nós vamos dar um intervalo para que os líderes analisem os projetos que serão votados no dia de hoje. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, existe quórum para o debate. Eu sugiro a Vossa Excelência que
abra o debate de acordo com o que manda o regimento. E os líderes, se quiserem combinar alguma coisa lá para votar, não impossibilita, em hipótese nenhuma, o debate. Não precisa de intervalo. Precisamos acabar com essa história de intervalo, que o intervalo não está previsto no orçamento, no regimento, desde que tenha quórum para o debate. Tem quórum para o debate e eu quero falar, senhor presidente. Deputado Chico Vigilante, foi acertado no Colégio de Líderes e o Colégio de Líderes tem uma prerrogativa também regimental. Então, eu, como presidente, vou seguir o Colégio de Líderes e vou declarar suspensa a sessão por 30 minutos. Senhor presidente, Vossa Excelência não está cumprindo o regimento. Está certo, não estou. Estou cumprindo a determinação. O Colégio de Líderes não pode sobrepor o regimento. Pode, deputado. Não pode. Pode ler o regimento. Não existe. Está suspensa a sessão por 30 minutos. Não existe acordo de líder. Que colégio de líder foi esse? Não tem acordo de líder para isso. Você não quer seguir as coisas? Absurdo, rapaz. Peço ao deputado Exalci Lucas a fazer a chamada dos senhores e senhoras parlamentares. Senhor presidente, a questão de ordem. Peço ao deputado Exalci Lucas a fazer a chamada dos senhores e senhoras parlamentares. Senhor presidente, eu estou pedindo uma questão de ordem regimental e eu peço que seja atendido. Senhor presidente, a minha questão de ordem é a seguinte. Você deu a questão de ordem? Só um segundo, deputado, eu quero fazer a chamada. Deputado Aguinaldo Jesus. Okay. Deputado Aguinaldo Jesus, ausente. Deputado Arlete Sampaio. Deputado Arlete Sampaio, ausente. Presente. Mas só respondeu aí. Deputado Arlete Sampaio, presente. O pessoal está nervoso hoje, alguma coisa assim? Deputado Augusto Carvalho, presente. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Brunelli, presente. Deputado Chico Floresta, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Presente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Eurides Brito, ausente. Deputado Jim Argelo, ausente. Evelise Long, deputada Evelise Long, presente. Deputado Exalci Lucas, presente. Deputado José Edmar, deputado Zé Edmar, ausente. Deputado Leonardo Prudente, deputado Leonardo Prudente, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Fabacelos, atestado médico, tá? Deputado Pedro Passos, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Rony Nemer, deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Rony Nemer, de ausente para presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Vigão. Deputado Vigão, ausente. Deputado Wilson Lima, ausente. Deputado Fábio Barcelos, ausente com atestado, justificado. Deputada Érica está aí? Deputada Érica Cocai? Presente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Senhor presidente, 16 deputados presentes, 8 deputados ausentes. Com 16 parlamentares presentes, nós temos quórum suficiente para apreciação de matérias. No entanto, a reunião de líderes não chegou a qualquer acordo, aqui, né? No sentido de quais projetos eventualmente poderiam ser aprovados, apreciados no dia de hoje. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, eu acho que a primeira questão que essa casa tem que assumir, e precisa assumir de público e dizer para a sociedade, é a inoperância, a desorganização dessa casa. Nós, senhor presidente, estamos aqui 16 deputados.
Os 16 deputados que estão aqui querem votar. Todos estão aqui para votar. Eu, deputado Benício, deputado Peniel, deputado Chico Leite, todos nós estamos aqui para votar. Foi convocado na quinta-feira da semana passada uma reunião para terça-feira, 14h30, dizendo que era para elaborar uma pauta com as lideranças. Terça-feira, 14h30. Sabendo que a sessão deliberativa começaria às 15 horas pelo regimento. Se quisesse que a casa funcionasse, por que não foi convocado para segunda-feira, para elaboração da pauta? E mais, senhor presidente, um plenário não pode ficar dependendo de consenso para colocar projeto, não. Projeto coloca e quem está a favor vota, quem está contra vota e decide. Não tem esse negócio de consenso de líderes para poder votar projeto, não. A casa tem que funcionar. Essa casa está se desmoralizando perante a opinião pública do Distrito Federal. E nós, 16 deputados que estamos aqui, nesse momento, não podemos aceitar a desmoralização da casa. Portanto, eu, enquanto parlamentar, pago pelo dinheiro do contribuinte do Distrito Federal, exijo uma pauta, quero votar, e só saio daqui depois que votar alguma coisa nessa casa no dia de hoje. Com a palavra, deputado Chico Leite. Senhor presidente, eu só queria fazer uma ponderação. Eu ontem participei da reunião do Colégio de Líderes, embora seja vice-líder e o nosso líder estivesse presente, pediu que eu o acompanhasse. E foi feito efetivamente um entendimento, naquela ocasião, de que cada parlamentar apresentasse uma proposição de sua lavra, que o executivo, através da líder, também o fizesse, e que nós votaríamos. A passagem do projeto com a votação regimental como aprovado ou não, não dependeria daquela tese consensual debatida ali. De maneira que o que eu quero requerer a Vossa Excelência é que, em primeiro lugar, se coloque em cumprimento o entendimento que foi feito ontem e, em segundo lugar, que sejam colocados os projetos indicados pelos parlamentares em votação, com votação aberta, sejam aprovados ou não, presidente. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, inclusive respeitando as opiniões contrárias a esse ou aquele projeto. Não vejo nenhum problema com relação a isso, senhor presidente, de vez que temos quórum para tanto. Muito obrigado. Era isso. Era essa a questão de ordem. A palavra, deputada Eliana Pedrosa. Senhor presidente, gostaria de registrar uma divergência com relação ao colega Chico Vigilante, porque o deputado Chico Vigilante é um regimentalista, vem defendendo o regimento, e lembrá-lo, talvez ele não tenha lido a pauta, que tem vetos que estão sobrestando a pauta. E por isso é que precisa o consenso de todos os líderes, de todos os parlamentares, para que se possa votar os projetos que se quer. Não se está buscando esse acordo de liderança para justificar uma vontade de não produzir nesta casa, absolutamente. Está procurando o consenso dos líderes para que possamos ultrapassar os vetos que estão sobrestando a pauta. Essa é uma questão fundamental. Eu pediria ao deputado Chico Vigilante que abrisse a pauta de votação e verificasse que tem vetos. Porque eu tenho certeza que ele vem lutando como regimentalista para que seja seguido isso na casa, né? Existem muitos projetos, e aí eu quero voltar a uma tese que eu tenho debatido desde que entrei nessa casa, que esse afogadilho de trazer projetos sem apreciação de comissões, sem que estejam na pauta anteriormente, é muito preocupante, porque fatalmente poderemos, numa votação ou outra, votarmos um projeto sem sabermos a sua devida repercussão. E esse momento é um momento de cautela. Eu, da minha parte, quero conhecer todos os projetos de antemão, para que eu possa, ao menos, lê-los e, se possível, analisá-los para votar com consciência e com a responsabilidade que me foi confiada
pela delegação que eu tenho da representação como parlamentar. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu queria, nesse momento, fazer um apelo ao bom senso. Qual é a minha preocupação? Se alguém está preocupado com o problema da eleição, pediria até à deputada Eliana a atenção, se alguém está preocupado com o problema de correr atrás de votos no horário da sessão, devemos considerar o seguinte, que agora, quando a gente fica aqui ouvindo discurso e tudo, nós nem corremos atrás de voto e nem votamos. Quer dizer, é uma atitude totalmente incompreensível, porque não oferece para nós nenhuma oportunidade de fazer uma coisa e nem outra. No entanto, a pauta está repleta de projetos de iniciativa de parlamentares para os quais se pode encontrar um consenso facilmente. Eu acho que nós não estaríamos, de maneira nenhuma, isentos de analisar os projetos e votar imediatamente aqueles que têm consenso. Quanto ao problema dos vetos que estão obstruindo a pauta, não foi a primeira e nem será a última que o parlamento poderá fazer um acordo para que o sobrestamento das matérias não sejam levado a efeito por razão de um acordo de líderes. Isso já foi feito inúmeras vezes. Agora, pior do que não votarmos os vetos, então vamos começar a votar os vetos hoje, ou não debatermos os projetos dos parlamentares, é ficar aqui batendo boca na tribuna, no plenário. Porque aí nós estamos, além de perder a oportunidade de fazer campanha, nós perdemos a oportunidade de mostrar que essa casa trabalha. Aí nós estamos apanhando ou sofrendo duplo prejuízo, que seria uma atitude insana e até inaceitável. Senhor presidente. Palavra, deputado Augusto Carvalho. Seria uma bobagem se pretender ignorar o colégio de líderes para definição da pauta. E também seria demonstrar não conhecer o funcionamento dessa casa se não tiver atento o parlamentar para a importância de haver harmonia entre o colégio de líderes e a mesa na condução dos trabalhos. Eu acho que nós temos condições absolutas de organizar uma pauta de votação, independentemente dos vetos. Há projetos, veja a deputada Eliana Ivelisse Long listando os projetos de cada parlamentar que deverão ser apreciados. Então, não adianta a gente ficar com bravata de querer exigir na marra a votação de matéria A ou matéria B. Eu espero que, com equilíbrio, nós possamos definir essa pauta de votação e votar, porque há quórum na casa. Quero, inclusive, chamar a atenção de Vossa Excelência e da mesa, em razão... Não é possível, pelo amor de Deus. Quero chamar a atenção de Vossa Excelência, senhor presidente, e dos demais membros da mesa, que, em razão de decisão do STJ, a respeito de petição da bancada do Partido dos Trabalhadores da Assembleia Legislativa de São Paulo, a instauração de CPIs independe de manifestação da maioria do plenário. Há arquivado, ou pelo menos na mesa, está na gaveta da mesa, vários pedidos de CPI, apoiadas, deputado Brunelli, por mais de um terço da casa, ou seja, cumprindo os requisitos regimentais. E, portanto, eu clamaria à mesa para que, no momento de definição das matérias, na próxima semana, que pudesse levar em consideração os pedidos de CPI e quais, até que duas podem funcionar, quais que poderiam estar sendo apreciados pela mesa diretora. Muito obrigado. Senhor presidente. Só um segundo, deputada Arlete. Eu queria informação da TV Distrital, porque nós não estamos ao vivo. Há um televisor aqui no cafezinho e não há uma transmissão ao vivo da TV Distrital. Senhor presidente,
Com a palavra, a deputada Arlete Sampaio. Eu acho que a gente precisa de acabar com os espasmos que tem revelado aqui nessa Câmara Legislativa, hora de demagogia, hora de inércia. Acho que é possível, totalmente possível, entrarmos em consenso agora, neste minuto, para escolhermos 10 projetos de parlamentares e submeter a votação imediatamente. Então é possível fazermos isso, já consegui aqui localizar projetos que são absolutamente fáceis de fazer consenso em torno deles e votarmos imediatamente. E outra coisa, é insubstituível que o Colégio de Líderes e a mesa funcionem, que isso seja feito rapidamente, tanto para que a liderança do governo possa decidir quais são os projetos prioritários para serem analisados pelas assessorias, como também estarmos de acordo em relação aos projetos de parlamentares e votarmos aqui. O que nós não podemos é perder tempo nesse vai e vem que não conduz a nada e que nos prejudica a todos, tanto a imagem da Câmara quanto o nosso trabalho político lá fora. Então, ou a gente pactua uma forma de funcionamento, ou a gente não vai para lugar nenhum e fica aqui nos digladiando sem nenhuma função. Isso aqui não serve absolutamente para nada. Então, eu sugiro que a gente agora rapidamente escolha aqui, no mínimo, 10 projetos de consenso de parlamentares e procedamos à votação. Deputada Arlete, só para esclarecimento, nós chamamos a reunião de líderes e os líderes não demonstraram nenhum acordo em relação a nenhum projeto. Podemos chamar novamente, para mim não há nenhum problema. Só o PT que não fez acordo. Senhor presidente? Não. Eu mandei ele chamar, você não foi na reunião. Eu estava dando entrevista na TV, Eu mandei te chamar. mandou chamar. Eu falei, avisei a todo mundo. A reunião transcorreu lá e ninguém... Presidente. Nada. Com a palavra, a deputada Evelise Long. Eu acho que nós precisamos começar a ser objetivos e práticos. Não é? Nós temos uma pauta, senhor presidente. Eu não sabia, aí não rolou o debate. Nós temos uma pauta repleta de projetos, de vetos e projetos de lei de parlamentares. Nós decidimos que votaríamos um projeto de cada deputado e um do Executivo. Votamos ontem do Executivo. Ontem já votamos o Executivo. Portanto, hoje deveríamos estar votando um de cada parlamentar. O que está acontecendo é que não se está tendo acordo em relação a cada um dos projetos dos parlamentares. Então, para sermos práticos, nós estávamos listando aqui o que cada um parlamentar quer. Porque qual é a dúvida de alguns parlamentares? Eu não conheço o projeto, não posso votar em branco. Tudo bem, é um direito, está certo, está correto. Agora, tem vários na pauta que já passaram por comissões. Então vamos chamar, ou nós chamamos a pauta e seguimos a pauta, ou definimos uma pauta prática e objetiva que todos acordam, pelo menos parcialmente. É expor quem não está concordando. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu. Até para procurar ajudar os trabalhos da mesa, a questão é muito simples. E não havendo acordo de líderes, cumpra-se o regimento. Começando, inclusive, pelo comunicado de parlamentares, comunicado de líderes, de parlamentares, depois a votação das matérias que estão na ordem do dia, começando pelos vetos, depois os projetos de regime de urgência e depois a votação dos projetos dos parlamentares. Porque se a lógica é quem cumpre o regimento e quem não cumpre, e não tendo acordo, cumpre-se o regimento, ponto. Então eu quero pedir a Vossa Excelência, até para ajudar nos trabalhos, é que, não havendo acordo, começa a discussão dos líderes, com falação de cada líder, depois com a falação dos parlamentares, depois disso começa a votação das matérias, pela ordem que já está na pauta distribuída pela assessoria, senhor presidente. Eu não quero apressar o meu, que não tem comissão. É que está o problema. Pois não. Então, eu quero, como questão de ordem, colocar essa questão para Vossa Excelência, até porque eu quero também poder fazer aqui uma série de intervenções dos principais problemas que nós estamos enfrentando na comunidade no dia de hoje e que não depende desse parlamento. Não depende da votação desse parlamento, por exemplo, garantir às escolas públicas do Distrito Federal papel higiênico, que está faltando na maioria das escolas. Não depende da votação desse plenário o fato de que várias comunidades estão sendo discriminadas no Distrito Federal, onde na frente das escolas, por exemplo, Samambaia, praticamente todas não tem a faixa de pedestre.
Então vamos começar a discutir os problemas da comunidade que estão acontecendo hoje, que dependem da votação desse plenário. Então eu quero propor a Vossa Excelência o seguinte: não há acordo de líderes, portanto, cumpra-se o regimento, começa a intervenção dos líderes, depois dos parlamentares e a ordem do dia que está aqui hoje na pauta distribuída pela assessoria. Presidente. Com a palavra, deputado Chico Leite. Presidente, eu quero fazer uma questão de ordem, mas eu quero fazer um requerimento ao final. Hoje... Regimento é uma questão de ordem por sessão. Hoje, pelo que sei, não houve... Pode fazer 2 ou 3 questões de ordem. Presidente, hoje, pelo que sei, não houve reunião do Colégio de Líderes, mas ontem houve. E ontem ficou decidido que cada parlamentar, assim como o Executivo, apresentaria um projeto e que esses projetos viriam a debate plenário. Votasse cada parlamentar como desejasse, senhor presidente. Então, o pelo 005, que veda com o escrutínio secreto nessa casa, que nós demos entrada em 2 de fevereiro de 2003, que já ultrapassou a Comissão de Constituição e Justiça, está aguardando a votação. O que eu requero a Vossa Excelência é simplesmente que coloque o projeto indicado por cada parlamentar, inclusive o nosso, e que cada parlamentar abertamente exerça o seu direito de voto representando efetivamente a comunidade que o elegeu. Só isso. É isso que eu quero. Eu estou me referindo ao entendimento do Colégio de Líderes de ontem. Entende? Então eu gostaria de requerer isso a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero somar, o senhor permite? Eu quero somar a minha posição à do deputado Paulo Tadeu. Acho que nós devemos, enquanto não tem consenso, discutirmos as questões da nossa cidade. Hoje, pela manhã, eu, Vossa Excelência, o deputado Augusto Carvalho, estivemos numa ação da Comissão de Meio Ambiente, fruto de uma denúncia, em área rural, deputada Arlete, numa área rural, uma construção lá de não sei quantos mil metros quadrados, em que nós temos uma usina de asfalto, um posto de combustível de abastecimento e um prédio administrativo grande e um pátio de máquinas. Até entendo que numa área rural possa se conceder uma licença de operação para se instalar uma usina de asfalto por um período provisório. Bom, vai se asfaltar aquela região, as estradas daquela região. Agora, me parece estranho que desde 1999 você tenha uma empresa daquele porte numa área rural. Como foi obtida essa licença de operação? Se não pode, lá em Casa Grande, Gama. Eu quero saber, com um posto de gasolina, uma usina de asfalto e um grande prédio que funciona, uma empresa de grande... Até muito bem organizado, quero dizer que umas instalações de primeiro mundo, embora não o suficiente para que não polua aquela região, né? Nós encontramos vários poços com óleo. Conclua, deputado. E, portanto, eu acho que está certo o deputado Paulo Tadeu. Eu quero que vamos para o regimento. Vamos para o regimento. Então, se é para ir para o regimento, vamos para o regimento. E vamos discutir os problemas da cidade. Agora, quando formos votar os projetos, vamos votar os projetos conhecendo o teor dos projetos e seu impacto na sociedade. Deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, eu não quero me estender muito, porque eu acho que, como eu fiz uma intervenção anteriormente, eu não quero aqui cair na armadilha daquilo que eu mesmo falei. Mas eu quero fazer uma proposta a Vossa Excelência. Eu queria levantar essa questão de ordem para que Vossa Excelência, baseado no regimento interno, pudesse submeter à deliberação do plenário se nós devemos ou não, já que acusa-se o Colégio de Líderes de não estabelecer uma pauta, nós deveríamos consultar o plenário, cada deputado votando nominalmente o seguinte: se nós devemos estabelecer uma pauta mínima para votar com consenso as matérias que puderem
figurar ou que já estão figurando na ordem do dia. Qual seria a minha proposta? Os deputados que votarem sim, quando instados por Vossa Excelência, estariam concordando que nós seguíssemos a ordem do dia naqueles projetos que têm consenso. Os que não tivessem consenso, nós deixaríamos de votar. Quem determinaria o consenso, deputado Peniel? Qualquer um líder, como sempre acontece aqui, pode pedir a não votação, considerando que precisa ser discutida melhor a matéria. Segundo, que nós colocássemos, se os deputados não concordam em seguir a ordem conforme ela está estabelecida, que votassem não e que a sessão fosse encerrada imediatamente. Porque se nós votarmos sim, nós queremos que a pauta seja votada, digamos assim, desconsiderando a necessidade do sobrestamento das matérias por causa dos vetos que ainda não foram deliberados. Como não há acordo para a deliberação dos vetos, nós passaríamos a votar os projetos de autoria de deputados. Então, qual é o primeiro item que consta projeto de deputado? Chama esse item e ele será analisado. Se não tiver consenso, ele fica para a próxima rodada e o próximo item é chamado. No momento, nós vamos encontrar alguns projetos que não tem nenhum problema em relação à complexidade, à dificuldade. Então, eu gostaria que Vossa Excelência submetesse ao plenário a deliberação de se nós devemos ou não votar os itens da ordem do dia, deixando de lado o sobrestamento das matérias por causa dos vetos. Que isso pode ser decidido no Colégio de Líderes, mas pode ser decidido aqui também no plenário pelos parlamentares. Deputado Peniel, eu acho a proposta de Vossa Excelência um risco, porque todos sabem, todos que são líderes inclusive, que o plenário, o funcionamento de plenário e as votações são o momento mais delicado das sessões. É como se houvessem 24 cristais e pouco algodão entre eles. Se nós retirarmos todos os algodões, simplesmente nós não vamos ter nenhuma votação aqui. Vamos ter claro. Não tem acordo. O deputado Paulo Tadeu, quando Vossa Excelência estava falando, já disse que não tinha acordo. Então, eu acho que o melhor caminho é procurar preservar o Colégio de Líderes. Funcionou durante esses anos todos, sempre houve uma respeitabilidade desse Colégio de Líderes, eu acho que ela tem que ser mantida. Uma alteração... Estou falando a minha opinião, deputado, porque eu tenho que acatar ou não a questão de ordem de Vossa Excelência. Mas eu tenho que acatar, então não tem a questão de ordem de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Chico Vigilante. Senhor presidente Chico Floresta, eu confesso que nos últimos dias eu estou realmente assustado com o que está acontecendo com o Distrito Federal. Nós temos um parlamento que não funciona, e ninguém sabe explicar por que ele não funciona. Nós temos agora, eu creio que Vossa Excelência deve ter assistido também, um horário eleitoral na televisão que começou, e um bocado de gente falando de ética. Entretanto, o que se vê hoje nesse horário eleitoral é o pirateamento do horário eleitoral. Ou seja, senador laranja emprestando espaço para governador, é o caso do senador laranja do PFL, é deputado federal, deputado Paulo Tadeu, que eu vi hoje, deputado federal fazendo campanha do distrital e pedindo voto pro distrital. Quer dizer, um deputado do PP, do Benedito Domingos, se apresenta, faz toda a campanha pedindo voto pro Benedito para deputado distrital e não pede para ele. Portanto, é um laranja piratirando o horário para outro. Conclua, deputado. É realmente uma situação grave. O parlamento não funciona, o governo também não está funcionando. Será o Benedito? É só verificar a plataforma. Deputado Chico Vigilante, eu queria da sua questão de ordem para solucionar o problema que está em plenário. O tempo de televisão dos programas eleitorais. Quer dizer, é o samba. Qual é a questão de ordem? Tem alguma questão de ordem, deputado Chico Vigilante? Senhor presidente, com relação a esse assunto que o deputado Chico Vigilante está colocando, existe o TRE. Então, acho que deveria ser encaminhado uma denúncia ao TRE. Então, vamos deixar o TRE resolver. O que nós temos que resolver aqui é votação. E isso. Eu quero dizer... Tem alguma sugestão, como líder do PFL? Eu não admito que um outro parlamentar venha pautar qual é o meu projeto que tem que ser votado. Aqui, quem é contra, vota contra. Quem é a favor, vota a favor. Agora, quem vai dizer qual é o projeto meu que vai entrar na pauta sou eu. Nunca foi assim. Mas tem que ser assim. Agora, o consenso dos projetos é para a sociedade.
Não é consenso de parlamentares. Quem é contra, vota contra. Agora, se não há Hoje consenso... veio todo mundo disposto a ajudar a ter sessão aqui. Vamos para o regimento e não vamos... Não estou entendendo a questão de ordem, Vossa Excelência. Vamos entrar... O que é que Vossa Excelência propõe, exatamente? Cumprir o regimento. Cumprir o regimento. 15 horas, inicia, vamos derrubar os vetos, vamos começar os vetos, votar os vetos. Apenas os vetos. A pauta normal. E depois entra nos projetos, se tem consenso, vota. Se não tem consenso, vota também. E quem é contra, vota contra. Agora, tem que se expor, por que está votando contra? Agora, não votar um projeto, não tem sentido isso. Regime de urgência. Seu projeto, se ele figurar normalmente na ordem do dia, não tem problema. Mas esses que figuram em regime de urgência... Concluiu, deputado Isalci. Concluiu. O projeto está na pauta. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Senhor presidente. Senhor presidente, essa casa sempre teve uma metodologia de funcionamento, ainda na apreciação dos vetos. Esta casa sempre teve o empoderamento do Colégio dos Líderes, pelo menos desde esta última mesa diretora que Vossa Excelência ocupa o cargo de vice-presidência. É uma metodologia de se discutir e se a exaustão na busca dos consensos necessários. E trazer apenas para decisão de plenário as matérias que não guardam consenso quando estiver esgotada a possibilidade de consenso. Eu acho, senhor presidente, que deveríamos insistir nesse método. E ele não tem funcionado. E não é coincidência que isso esteja acontecendo exatamente no período eleitoral, porque a variável eleitoral está predominando. A variável eleitoral está predominando sobre a discussão dos projetos, dos parlamentares e até dos próprios vetos. Portanto, nós estamos com dificuldade de que o Colégio de Líderes resgate a metodologia que sempre utilizou, particularmente no último ano. Mas me parece que a solução não é trazermos de forma crua e nua os vetos para serem apreciados aqui, sem buscar o consenso à exaustão. Me parece, senhor presidente, tem projetos fundamentais para a sociedade que foram vetados e que, se não tiver o mínimo de consenso, esses vetos não serão derrubados. E me parece que há projetos fundamentais, como o deputado Chico Leite, o deputado Paulo Tadeu, do Passe Livre, que são projetos de interesse da sociedade, mas que serão derrotados por essa casa, porque não se busca o consenso à exaustão. Portanto, acho que seguir o regimento sem um prévio acordo pressupõe que haja uma exaustão na busca do próprio consenso, senão quem vai perder é a sociedade. E eu encerro, senhor presidente, lembrando que projetos interessantes para o conjunto da sociedade passarão a ser derrotados nesta casa em função da autoria ou da assinatura que está aposta aquele projeto, em função do processo eleitoral, da variável eleitoral. Vamos, portanto, insistir no Colégio de Líder. E, por fim, gostaria de aqui também dizer que estas eleições me lembram muito tempo a ditadura que eu e Vossa Excelência ajudamos e lutamos para combater. O que está acontecendo, e chega uma denúncia na Comissão de Direitos Humanos no dia de hoje, que 2 trabalhadoras de asseio e conservação foram demitidas porque se recusaram a fazer campanha para o filho do dono da empresa. 2 trabalhadoras, o deputado Chico Vigilante deve saber disso, porque trabalha e é vigilante, de que existe uma empresa de vigilância, asseio e conservação, que tem o filho do seu dono concorrendo a um cargo de deputado distrital, e inúmeras são as denúncias de coação, de que os trabalhadores têm que colocar o número do seu título eleitoral e a sua seção, sob o risco e a ameaça de que será verificada naquela sessão se foi concedido ou se foi computado qualquer voto para este candidato. Isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura. Nós já estamos levando ao Ministério Público Eleitoral, mas não só ao Ministério Público Eleitoral. Amanhã estaremos levando ao Ministério Público do Trabalho, porque isso também se trata de assédio moral. A liberdade de votar, Vossa Excelência lutou por ela, eu também lutei, e custou muitas vidas nesse país o direito ao voto. E o direito ao voto não pode ser maculado, coagido, e não pode ser um direito que se coloque
sob a ameaça do desemprego. São várias denúncias de vigilantes e pessoas que trabalham no asseio e conservação e esperamos que os órgãos públicos, o Ministério Público, tanto do Trabalho quanto eleitoral, possam tomar as providências necessárias e, confirmado tudo isso, que esta candidatura seja cassada. Vou acatar a questão de ordem da deputada Érica Cocai, no sentido de fortalecimento e manutenção do Colégio de Líderes como fundamental para a execução dos trabalhos de plenário, suspender novamente a sessão por 30 minutos e convocar o Colégio de Líderes. Está suspensa a presente sessão. Pela ordem, senhor presidente, por favor. Rapidamente. Com a palavra, o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, posso pedir a Vossa Excelência para rever esse prazo? Eu gostaria que nós conversássemos, sim, como líderes, mas num prazo de 5 minutos no máximo, porque senão vai ser desgastante, senhor presidente. 10 minutos. 10 minutos. O deputado Paulo Tadeu. Concretamente, todos nós já conseguimos perceber que a ausência de um consenso na pauta de votação tem levado a essa dificuldade de votação aqui no plenário de matérias dos parlamentares, de projeto dos parlamentares. Qual foi, então, a decisão do Colégio de Líderes? Nós vamos procurar construir, já estamos construindo, na realidade, projetos que virão para a análise desse plenário. Então, alguns projetos já há consenso com relação a eles, não há dificuldade nenhuma em votar essas matérias. Outros projetos ainda há dificuldades. De qualquer maneira, essas matérias, mesmo com dificuldades, também serão analisadas, liberando os parlamentares para o seu voto favorável ou contrário, conforme a sua consciência. Então, senhor presidente, decisão nossa, inicia-se o projeto que já há um consenso, que é com relação aos deficientes físicos, também com relação à questão de educação nas escolas, que é um projeto educativo com relação à dificuldade respiratória, enfim, que é uma matéria dos pichadores, enfim, então já há consenso dessas matérias, vamos começar votando elas. E as demais matérias também não entrar em pauta. A única questão que também ficou, que eu acho que é importante salientar, é que só votaremos matéria de deputados presentes no plenário. Não na lista, no plenário. Então, mesmo que haja consenso num determinado projeto, mas se o autor dessa matéria não estiver presente no plenário, nós não iremos analisar a matéria desse parlamentar. Iremos também analisar o primeiro turno dessas matérias, seguindo o regimento, dando intervalo mínimo de uma sessão, para que a gente, ou de 24 horas, para que a gente possa analisar o segundo turno. Então, são essas questões que foram tratadas e há consenso dos líderes. Indicação, Chico. Peço ao deputado Chico, presidente, a lei expediente sobre a mesa. Indicação, deputado Peniel Pacheco. Sugere à Secretaria de Transporte do Distrito Federal a alteração do percurso da linha de ônibus que especifica. Indicação, deputado Pedro Passos. Indicação, deputado Pedro Passos. Indicação, deputado Pedro Passos. Indicação, deputado Pedro Passos. Requerimento da deputada Érica Cocai. Projeto de lei da deputada Érica Cocai. Projeto de lei da deputada Érica Cocai. Requerimento da deputada Érica Cocai. Está lido o expediente, senhor presidente. Então, entendimento dos senhores líderes, nós queremos comunicar que já temos projetos consensuados, continuamos na apreciação desses projetos dentro do Colégio de Líderes e chamaremos a votação para a próxima terça-feira. Aqueles parlamentares que ainda não apresentaram seus projetos têm até a terça-feira, 14 horas, para apresentá-los. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.